Você já parou para pensar sobre os pecados que mais desagradam a Deus? Sabia que, segundo a Bíblia, existem pecados sexuais que são considerados entre os piores aos olhos de Deus? Esses pecados têm consequências graves não apenas para quem os comete, mas para todos ao redor. No vídeo de hoje, vamos revelar os 5 piores pecados sexuais da Bíblia, alertando sobre o impacto devastador que eles podem causar na vida de quem os pratica e principalmente na sua relação com Deus. Então prepare-se para uma reflexão profunda e cuidadosa. Fique até o final para descobrir quais são esses pecados e como evitá-los em sua vida. Cuidado! O que você vai ouvir pode mudar a maneira como você vê a sexualidade e a santidade. Começamos com um pecado sexual gravíssimo na Bíblia, o adultério. Deus é claro em sua palavra sobre o compromisso que o casamento exige, e o adultério é uma transgressão direta a esse pacto sagrado. A palavra de Deus não poderia ser mais explícita, como em Êxodo 20:14, onde nos é dito: não adulterarás. O adultério é um pecado que rompe não apenas o vínculo entre marido e mulher, mas também abala a confiança e a santidade do relacionamento diante de Deus. Jesus, em Mateus 5:27 e 28, leva essa ideia ainda mais a fundo, quando diz que até olhar para uma mulher com desejo impuro já é considerado adultério no coração. O que isso nos ensina? Que o adultério não se limita à ação física, mas pode começar em nossos pensamentos, em nossas fantasias. No Antigo Testamento, em várias passagens, vemos como o adultério foi condenado, como em Provérbios 6:32, que diz: o que comete adultério com a mulher de outro é falto de entendimento. Essa falta de entendimento, essa cegueira espiritual, nos afasta de Deus e nos coloca em risco de sérias consequências. E não pense que o adultério é apenas uma questão de traição entre casais. Esse pecado tem efeitos muito mais amplos. Ele corrói a relação com Deus, como vemos em Oséias 4:12, onde Deus fala que, ao se afastar dele para adorar outros deuses, o povo estava praticando adultério espiritual. É claro que, como qualquer pecado, o adultério pode ser perdoado por Deus se houver arrependimento genuíno, mas ele ainda assim deixa cicatrizes profundas. Se você está envolvido em um relacionamento adulterino, ou se já permitiu pensamentos impuros em sua mente, a Bíblia nos convida ao arrependimento. Deus oferece perdão, mas exige que sejamos sinceros em nosso retorno a Ele. Lembre-se, o adultério não é apenas uma transgressão contra o cônjuge, mas contra o próprio Deus. Ao escolhermos a fidelidade, tanto no físico quanto no espírito, estamos honrando o Senhor e preservando nossa comunhão com Ele. Agora, falaremos sobre outro pecado sexual que a Bíblia aborda com muita seriedade: a prostituição. Quando pensamos nesse pecado, a imagem imediata é muitas vezes associada ao ato físico em si, mas, na verdade, o impacto da prostituição vai muito além disso. Em 1 Coríntios 6:18, o apóstolo Paulo nos adverte de forma enfática: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a prostituição peca contra o próprio corpo. Este versículo é claro ao apontar que a prostituição é um pecado que afeta profundamente o nosso ser, pois se relaciona com o corpo, o templo do Espírito Santo. A prostituição é muitas vezes vista na sociedade como algo banal, mas a Bíblia a trata com gravidade. Em Provérbios 7, vemos uma descrição vívida de um homem que cai nas armadilhas de uma mulher prostituta. Ele é atraído por sua beleza e pelas promessas de prazer momentâneo, mas acaba se perdendo e sofrendo sérias consequências. A prostituição não se limita ao envolvimento com trabalhadores sexuais, mas também ao comércio de nossos próprios corpos, ao utilizar o sexo como uma moeda de troca para prazer ou ganho. No Antigo Testamento, a prostituição é comparada ao comportamento infiel de Israel com Deus.
Deus chama o povo de Israel de adúltero, pois preferiu se voltar para ídolos, abandonando sua aliança com o Senhor. Ezequiel 16, 32, 34. O pecado de prostituição aqui é uma metáfora para a idolatria, onde o povo busca prazer nas coisas que não podem oferecer verdadeira satisfação, assim como alguém que se vende por um prazer passageiro. Na sociedade moderna, a prostituição pode se apresentar de formas disfarçadas, como a exploração de nossos corpos em nome do entretenimento ou da busca por prazer. A Bíblia nos chama a fugir da tentação e a buscar pureza, lembrando-nos de que nossos corpos pertencem a Deus e devemos honrá-los. Em vez de buscar satisfação nos desejos efêmeros, devemos encontrar a verdadeira alegria em Deus, que é a fonte de todo prazer genuíno. Seguindo nossa reflexão sobre os pecados sexuais mais graves, chegamos a um tema que, embora muitas vezes seja tratado de forma simplificada, carrega uma enorme carga de complexidade e reflexão: o divórcio. Na Bíblia, o divórcio é visto com bastante seriedade e, em muitos casos, é considerado um pecado, principalmente quando feito sem uma justificativa válida. Jesus foi bastante claro em seus ensinamentos sobre o divórcio. Em Mateus 19:6, ele disse: "Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe." Esse versículo já nos dá uma ideia da visão divina sobre o casamento. É uma união sagrada e inquebrantável. Porém, ele também fez uma ressalva em Mateus 19:9. "Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto por causa de fornicação, e casar com outra, adultera." Ou seja, o divórcio, quando não baseado em infidelidade conjugal, é considerado um ato pecaminoso, uma transgressão contra a aliança que foi feita diante de Deus. O casamento, na perspectiva bíblica, é um reflexo da união entre Cristo e a Igreja, um vínculo que não deve ser quebrado por causas banais. O divórcio, na sociedade atual, muitas vezes é visto como uma solução fácil para casamentos que estão em crise. Porém, do ponto de vista bíblico, essa não é uma solução aceitável. A Bíblia nos chama a buscar a reconciliação, o perdão e a restauração do relacionamento e não a separação. Em Malaquias 2:16, Deus expressa sua aversão ao divórcio. "Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos." A violência aqui se refere ao maltrato emocional e psicológico que o divórcio causa às partes envolvidas. Para muitos, o divórcio indevido está atrelado ao egoísmo, à falta de paciência e ao desejo de resolver problemas de relacionamento de maneira imediata e sem considerar as consequências eternas dessa decisão. A Bíblia nos ensina que devemos ser pacientes, longânimos e, acima de tudo, buscar a paz e a reconciliação. Quando o divórcio é causado por causas fúteis, como incompatibilidade de gênios ou desentendimentos temporários, ele representa uma falha em obedecer ao plano de Deus para o casamento. É importante notar que, em casos de adultério, como mencionado em Mateus 19:9, o divórcio pode ser uma opção permitida, mas não é a única solução. A restauração do relacionamento, através do perdão genuíno, deve ser sempre o objetivo de qualquer casal cristão. O perdão e a reconciliação são valores fundamentais na vida cristã. O divórcio, portanto, deve ser visto como o último recurso, quando todas as tentativas de resolução do conflito tenham sido feitas e o pecado não tenha sido superado. Avançando para o próximo pecado, que, segundo a Bíblia, é extremamente grave, encontramos a imoralidade sexual, um termo amplo que engloba uma série de comportamentos que violam os princípios divinos sobre a sexualidade. A Bíblia deixa claro que o corpo humano é um templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser tratado com respeito e pureza. Em 1 Coríntios 6, 18, 20, Paulo diz: "Fugi da imoralidade sexual."
Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Este versículo é um lembrete claro de que a imoralidade sexual, como a fornicação, relações sexuais fora do casamento, adultério e a prática de comportamentos sexuais que não seguem os princípios divinos, é um pecado contra o próprio corpo. Quando a Bíblia fala de imoralidade sexual, ela se refere não apenas ao ato de ter relações sexuais fora do casamento, mas também ao envolvimento com pornografia, masturbação, homossexualidade e outras formas de comportamento que vão contra a ordem de Deus para a sexualidade. Em Efésios 5:3, vemos uma exortação semelhante. Entre vocês não deve haver nem sequer uma menção de imoralidade sexual, ou de qualquer tipo de impureza, ou de cobiça, porque estas coisas não são apropriadas para os santos. Aqui, a Bíblia nos ensina que a pureza sexual não é apenas uma questão de comportamento, mas também de coração e mente. Pensamentos e desejos impuros também são considerados pecado. A imoralidade sexual é tão séria porque ela afeta não só o relacionamento com Deus, mas também destrói os relacionamentos humanos. Quando as pessoas se entregam a esses pecados, elas estão quebrando a confiança em seus cônjuges, famílias e em si mesmas. A imoralidade sexual, frequentemente, leva a consequências dolorosas, como a separação, a perda de respeito próprio e de honra, e até mesmo doenças sexuais. Na sociedade moderna, onde o sexo muitas vezes é desvalorizado e desvirtuado, é fácil cair na tentação da imoralidade sexual. Filmes, músicas e até mesmo as redes sociais promovem comportamentos que contradizem a pureza que Deus deseja para os seus filhos. Contudo, a Bíblia continua sendo uma guia para vivermos em santidade. Romanos 12:1-2 nos ensina que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que não devemos nos conformar com os padrões deste mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. A luta contra a imoralidade sexual exige esforço e vigilância constantes. A prática de oração, estudo da palavra e busca por apoio em uma comunidade cristã sólida são essenciais para resistir às tentações. Precisamos lembrar que mesmo quando caímos, há graça e perdão em Cristo. Mas a batalha contra o pecado sexual é algo que devemos enfrentar com seriedade e dedicação. Outro pecado sexual que a Bíblia aborda com seriedade é a prática da homossexualidade. No Antigo Testamento, em Levítico 18:22, encontramos uma clara declaração: "Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação." Essa é uma instrução direta e inequívoca, que, embora controversial nos dias de hoje, deve ser levada a sério dentro do contexto bíblico. O Novo Testamento também reforça essa visão, como vemos em Romanos 1:26-27, onde Paulo fala sobre o comportamento homossexual como um pecado grave, resultante da rejeição a Deus. Ele afirma que, ao rejeitar a verdade divina, os seres humanos caem em paixões desordenadas e comportamentos contrários à natureza. Embora seja importante frisar que todos os pecados são igualmente graves aos olhos de Deus, a Bíblia fala sobre a homossexualidade de uma forma que a associa a consequências espirituais. A mensagem aqui não é de ódio ou condenação, mas de alerta para a necessidade de arrependimento e de um retorno à pureza de vida que Deus deseja para cada um de nós. É essencial entender que o objetivo do cristianismo não é apontar dedos, mas oferecer salvação, cura e transformação a todos que se arrependem. Como todos os pecados, a homossexualidade também pode ser superada através do poder de Deus.
A Bíblia nos chama a ser santos, assim como Deus é santo, e nos dá forças para viver em conformidade com a sua vontade. Agora, ao refletirmos sobre os 5 piores pecados sexuais mencionados na Bíblia, fica claro que cada um desses atos não é apenas uma transgressão moral, mas também uma violação do plano perfeito de Deus para nossas vidas. A Bíblia nos ensina que nossos corpos são templos do Espírito Santo e a sexualidade foi criada para ser vivida de maneira pura e sagrada, dentro dos limites do casamento. No entanto, todos nós falhamos, e é justamente por isso que a graça de Deus é tão poderosa e essencial. O arrependimento, a reconciliação e a purificação estão sempre ao alcance daqueles que se voltam para Cristo. Não importa o quanto você tenha caído ou se afastado de Deus, Ele sempre está pronto para oferecer perdão, restauração e um novo começo. Não devemos ignorar as consequências desses pecados, mas também não devemos esquecer da misericórdia infinita de Deus. Se você se identificou com algum dos pecados discutidos hoje, saiba que não é tarde para mudar. O primeiro passo é se voltar para Deus, pedir perdão e buscar a transformação em Cristo. A Bíblia nos lembra que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. E se este vídeo foi útil para você, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre como viver uma vida plena e de acordo com os princípios divinos. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, pois juntos podemos caminhar em direção à verdade e à liberdade em Cristo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.